Senhor, chamaste-me, aqui estou. Entre os meus 16, 17 anos, eu me encontrava como uma jovem que, com todos os sonhos e os desejos de muitas outras jovens da minha idade, que por motivos que só Deus sabe, sente-se chamada à vida religiosa. Os meus pais, logo após o meu nascimento, eles decidiram deixar a nossa pequena cidade no estado de Minas Gerais, atraído pelas promessas que a grande cidade de São Paulo oferecia. E aí lá fomos nós morar no bairro Jardim Boa Vista, onde naquela época havia poucas casas. Entre estas poucas casas havia a casa das irmãs discípulas do Divino Mestre, umas irmãs muito queridas, e o bairro continuou a crescer com a ajuda dessas irmãs. E foi exatamente na casa delas, dentro da casa delas, que nasceu a comunidade de base do Divino Mestre. E foi com esse nome, com essa frase, foi com esse nome, Jesus, Divino Mestre, com a frase "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", que eu comecei a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E você? Já conhece Jesus? Os meus pais, eles eram muito religiosos e queriam também que os seus filhos fossem, e participassem ativamente da igreja. E foi assim que desde pequenininha eu comecei a participar lá da comunidade. E também eu comecei a me perguntar, ainda bem jovem, o que eu teria feito da minha vida, o que eu faria da minha vida. E também comecei a pensar na possibilidade, quem sabe, de ser uma freira. E foi aí que eu iniciei um acompanhamento vocacional com as irmãs discípulas. E eu estava tão entusiasmada, como acontece sempre na adolescência. E eu tinha pensado de poder entrar então lá no convento, na congregação, em 1900. E você? Já pensou sobre o que fazer da sua vida? Você já sentiu o desejo de se doar a Jesus como uma consagrada? Continuando então a história, foi no final de 1981, meu pai veio a falecer, e sendo que eu era a filha mais velha, eu sentia que devia ajudar minha mãe e os meus 2 irmãos mais novos. Por isso eu também comecei a trabalhar, mas sem abandonar a ideia de me tornar irmã. Eu participei de muitos encontros vocacionais e num desses eu fiquei sabendo que na família paulina existia uma outra congregação religiosa, as Irmãs Apostolinas, mas elas ainda não estavam presentes no Brasil. Eu me interessei por conhecê-las, mas eu pensei, nossa, essas irmãs vivem do outro lado do mundo, lá na Itália, elas nunca vão vir aqui. É melhor que eu continue a andar pelo meu caminho. O tempo passou, a minha situação familiar se tornou sempre mais difícil e pouco a pouco eu acabei deixando de lado a comunidade e também deixei de lado a intenção de ser freira. Quantas vezes os acontecimentos da vida podem nos desorientar e fazer esquecer ou desistir dos nossos sonhos? Senhor, fazer que eu veja bem qual é o meu caminho, que eu veja bem o que devo fazer momento por momento para o bem da minha pessoa e do meu próximo. Fazer que eu veja tudo na vossa luz. Amém.